Fala, amantes da geografia, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a geografia. É, isso mesmo, chegou a vez da geografia aqui no nosso canal. E como não poderia ser diferente, a gente vai fazer de uma forma bem simples, clara, transparente, para que você compreenda o que é a geografia e qual a importância dela no nosso dia a dia, beleza? E para iniciar, eu gostaria de deixar aqui uma frase que exemplifica para a gente a importância dessa ciência maravilhosa e linda. Não entender a geografia é não entender a história do homem, é não dar sentido à nossa existência. Por que esta frase ela vai exemplificar a importância da geografia? Porque a geografia está presente em tudo, pessoal. Vocês vão já identificar aqui comigo como ela faz parte do nosso cotidiano, das nossas relações familiares, das nossas relações com o nosso trabalho, como a gente gasta o nosso dinheiro, como a gente se diverte. Enfim, a geografia ela busca compreender todos esses aspectos e ela faz parte de toda uma gama social extremamente importante. E ela tem as suas divisões, elas têm seus campos de estudo e a gente vai tentar aqui identificar de forma mais tranquila, de forma mais simples. Beleza? Então, partindo aqui para os nossos objetivos da aula de hoje, o primeiro objetivo é entender a ciência geográfica e os seus conceitos básicos. O que é geografia e quais os conceitos que vão nos dar um caminho para entender a geografia. E o segundo objetivo é identificá-la no nosso dia a dia. A gente vai ver aqui alguns temas que eles são pertinentes, que eles fazem parte do nosso cotidiano. E vocês vão ver e visualizar de forma mais simples como isso é extremamente fácil, tá bom? Então vamos lá. O que é a geografia? Com certeza vocês, nos seus ensinos fundamentais, com seus antigos professores, durante muito tempo vocês associaram a geografia a sendo o estudo da Terra, o estudo do espaço, uma ciência decorativa para tentar entender os países, as capitais, né? Mas a geografia é muito além disso. Ela é o estudo do espaço geográfico. É a ciência que vai estudar o espaço geográfico. E o que é esse espaço geográfico, professor? É bem simples, é a relação do homem com a natureza. E aí a gente vai ter o espaço geográfico. Beleza? Então, quando a gente estiver falando de espaço geográfico, é todo aquele espaço produzido pelo homem a partir da sua interação com o meio. Professor, e se é o espaço produzido pelo homem, por que a gente estuda o espaço, o universo na geografia? Porque o universo, de certa forma, influencia na dinâmica social, seja com a chuva, seja com calor, e isso proporciona transformações diferentes do espaço, né? Numa região mais chuvosa, eu vou ter uma transformação diferente desse espaço. Numa região mais quente, eu vou agir de uma outra maneira também. A vegetação vai se comportar de uma outra forma. Enfim, o relevo, tudo vai ser transformado de uma forma diferente. Então, o universo ele influencia diretamente em como a gente transforma o nosso espaço, em como a gente o produz. Beleza? Então, por isso o espaço é extremamente importante para o estudo da geografia. Vamos lá. Um outro ponto importante, pessoal, é que a gente tenha em mente pelo menos os conceitos básicos da geografia, pelo menos um conhecimento mínimo sobre geografia, para que a gente não seja um analfabeto geográfico. E isso é muito grave. Já pensou, por exemplo, você abrir uma linha de restaurantes na Índia e oferecer carne bovina no seu cardápio? Com certeza você seria preso, você seria xingado, condenado, porque na Índia é proibido carne de gado. A vaca para eles é um animal sagrado devido à sua religião hindu. Eles praticam a religião hinduísta e na religião deles a vaca é um veículo do deus Shiva e é extremamente importante e respeitado no país inteiro. Então, com certeza, você seria preso por conta disso. Ou então você abriu uma loja de equipamentos para neve no Brasil, mas especificamente no Ceará. Você com certeza não ia vender nada, porque no Brasil, porque no Ceará não neva.
não é verdade? Ou então fazer um erro como uma linha aérea dos Estados Unidos na década de 80 fez, que foi inaugurar uma linha aérea dos Estados Unidos para o Brasil e colocar aeromoças para vender comida mexicana e falar espanhol, achando que a nossa linguagem fosse o espanhol, quando na verdade falamos o português, não é? Então erros desse tipo eram muito comuns antigamente. Hoje, com todo o conhecimento, com toda a difusão da internet, com todo acesso à informação, esse tipo de acontecimento é mais raro, mas ele ainda acontece. Então não sejamos analfabetos geográficos, tenhamos conhecimentos básicos de geografia, que é para a gente não passar por esses perrengues, que é para a gente não agir de forma errônea e para que a gente tenha uma maior propriedade sobre o assunto no nosso dia a dia. É extremamente importante. Aqui a gente vai ter duas chargezinhas que eu separei para a gente para fazermos uma análise mais profunda. Nessa primeira tem uma professora falando com seu aluno e ela diz assim: qual o nome dessa linha abaixo da qual está o Brasil? A linha do Equador aqui, pessoal, vocês conseguem visualizar, né? E esse garotinho responde: a pobreza. Muitos podem dizer: nossa, ele errou, é a linha do Equador. Mas se a gente for fazer uma análise geográfica, ele falou de forma correta. Porque durante muito tempo o mundo foi dividido em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, onde os países do norte, os países que estão acima dessa linha, eram considerados desenvolvidos e os países que estavam abaixo eram considerados subdesenvolvidos por toda uma história de colonização, de expansão marítima, de protagonismo na corrida por riqueza que a gente teve, principalmente a partir dos anos 1500, beleza? Então, de forma mais geográfica, fazendo uma análise mais crítica, ele respondeu de forma correta, né? Se a gente não tivesse um conhecimento geográfico, a gente diria que ele tinha errado, quando não, viu? Na segunda charge, a gente vai ter aqui dois carinhas dentro de um carro numa região alagada, e ele está dizendo assim: aqui está dizendo, bem-vindo à cidade noiva do sol. E o cara questiona, então eles devem estar brigados. Como é que uma cidade se chama noiva do sol e está chovendo desse jeito, né? Aqui é uma charge uma sátira, não é? Para a gente. Pessoal, eu coloquei essa partezinha aqui que é para que vocês coloquem no caderno. É resumindo o que eu já disse para vocês, que é a geografia é a ciência que estuda o espaço geográfico, que o espaço geográfico é entendido como o espaço produzido pelo homem e que está em constante alteração e transformação ao longo do tempo, certo? É a interação do homem com a natureza e o seu resultado. Simples. Anotem isso no caderno que vocês não vão passar vergonha. E aqui, pessoal, agora a gente vai falar de forma exclusiva de cada um desses temas, de cada um desses tópicos, de cada um desses conceitos básicos que vão nos mostrar o caminho da geografia. E para iniciarmos, a paisagem. Durante muito tempo, a paisagem teve como conceito aceito pelo geógrafo tudo aquilo que a visão alcançava, né? Tudo aquilo que eu consigo enxergar. Mas a paisagem ela vai muito além disso. A paisagem é tudo aquilo que eu consigo captar pelos sentidos. Quando você chega em uma praia, por mais que você não consiga enxergar, você sente aquela brisa, você consegue sentir o cheiro, a sensação, não é verdade? E você consegue identificar que está numa praia. Não é preciso você visualizar para saber. A partir da sua audição, a partir do seu senso, né? Do cheiro, você consegue identificar diversas paisagens. Você chega num lixão, por exemplo, você não precisa visualizar. O cheiro já lhe entrega, já consegue identificar a partir disso. Então a paisagem é tudo aquilo que os nossos sentidos conseguem captar, seja pela visão, seja pelos outros sentidos, tá bom? Então a paisagem, pessoal, é um conjunto de componentes naturais ou não de um espaço externo que pode ser apreendido pelo olhar, mas que vai muito além do olhar, os sentidos também, beleza? Aqui tem duas imagenzinhas que vão simplificar para a gente, né? Aqui é uma paisagem bonita, o pôr do sol maravilhoso. Aqui a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, Pão de Açúcar aqui atrás, o pôr do sol, enfim. E aqui, pessoal, aqui outras duas paisagens para a gente simplificar ainda mais a favela, né? Lá atrás ali, ó. E aqui o lixão,
né? Muita gente associa a paisagem como sendo apenas aquelas imagens lindas, maravilhosas de TVs, de jornais, mas não é não. Tudo aquilo que a gente consegue captar pelos sentidos é uma paisagem. O lugar, um outro conceito extremamente importante para a geografia, né? O lugar, pessoal, ele já é uma ideia mais de subjetividade, já é um lugar mais individual, onde você consegue atribuir um sentimento. Há uma relação íntima do indivíduo com aquele espaço. Aquele local em que uma determinada pessoa possui uma certa familiaridade ou intimidade, como uma rua, uma praça ou a própria casa. Vocês cresceram no lugar, vocês cresceram em uma determinada região, vocês guardam dentro de si lembranças, cheiro, uma música que os remete para esse momento, né? Vocês podem ir embora para São Paulo, mas aí vocês voltam 10 anos depois para a sua casa em que você morou durante a sua infância toda. Você consegue lembrar de coisas que foram extremamente importantes durante o seu crescimento. Então o lugar é justamente isso, é essa familiaridade, é esse vínculo que você tem com um determinado espaço, tá? E esse vínculo pode ser positivo ou negativo. Está vinculada à ideia de significação dessa paisagem em si. Então, para você tem um significado importante. O que é lugar, professor? É tudo aquilo que tem um significado para você. Há uma relação íntima, se você teve uma relação íntima com isso, mesmo que você não esteja lá. Por exemplo, a gente pode assistir uma novela e ver a praia de Copacabana, como a gente acabou de passar. E você vai criando dentro de si um desejo de conhecer. E você vai para esse lugar e conhece. Você tem uma relação de familiaridade. Foi despertada em você essa relação, esse vínculo, esse significante com a paisagem. Mesmo que você nunca tenha tido presente nesse local, né? Então, o lugar é uma significante. É um significado que a gente atribui a um determinado espaço. Pode ser um significado bom, pode ser um sentimento bom ou um sentimento ruim. Assim, uma rua onde passei a infância pode ser chamada de lugar, ou a região onde moro, ou até mesmo a minha casa e a fazenda onde gosto de passar os finais de semana. Tudo isso pode ser o lugar. Pode ser a escola, pode ser a cidade, pode ser o meu vizinho, enfim. Tudo que tem uma relação de familiaridade, de vínculo, de significado é lugar. Aqui eu coloquei um exemplozinho, né? Casinha de taipa. Quem já morou num localzinho desse aqui sabe como é. A gente atribui sim um significado. Tem uma importância no nosso crescimento, na nossa aprendizagem. Aqui é a nossa cidade linda e maravilhosa. A nossa Praça da Matriz. O nosso mercado antigamente. E aqui é a Cachoeira. Cachoeira do Inferno, popularmente conhecido, né? E o território, professor? O que é o território? O território é bem simples, pessoal. Ele apresenta uma relação de poder. É uma área delimitada que tem uma relação de poder. Vamos dar exemplo, a gente pode utilizar como exemplo a nossa sala de aula. Ali é um território delimitado pelas paredes da sala, não é verdade? Onde tem uma relação de poder, tem um domínio. Aquela sala pertence ao professor que está no momento. Se for eu que estiver no momento dando aula de geografia, então aquela sala pertence ao território da geografia. E eu tenho uma divisão que está, essa divisão marcada pelas paredes, e eu exerço o poder dentro dessa divisão. Lá eu tenho autoridade, lá eu posso impor minha força, os meios para que vocês façam o que eu queira, certo? Então o território representa uma porção do espaço terrestre identificada pela posse, sendo uma área de domínio de uma comunidade ou do estado. A casa de vocês é um território porque ela está denominada, ela está dividida, tem as paredezinhas e há uma relação de poder explícita dentro dela, não é verdade? A gente pode usar como exemplo os países, os estados, essas divisões, esse espaço identificado nem sempre vai ter uma divisão clara, nem sempre vai ter um muro, nem sempre vai ter uma parede. Pode ser uma paisagem, pode ser um rio, pode ser um símbolo, enfim. Sendo dividida e tendo a relação de poder, é um território.
Aqui eu coloquei essa imagenzinha para tentar facilitar para vocês. Vocês conseguem ver aqui as divisões e cada divisão dessa tem uma pessoa. Essa pessoa exerce o poder sobre esse território. Então aqui a gente tem um exemplo claro de território. O território do cara de azul, o território do outro carinha aqui, o território desse, o território desse, o território desse. Todas essas areazinhas aqui correspondem a um determinado território, a uma divisão. E dentro dessa divisão há relações de poder, certo? Como eu estava dizendo, essas restrições não ocorrem somente por conta das fronteiras. Ela pode ser caracterizada pela ideia de posse e domínio de poder. E por fim, pessoal, para a gente tentar compreender aqui o último conceito, a região, tá? A região. A região é um espaço, é uma área do espaço que foi dividida obedecendo a um critério específico. É uma região, é um espaço que vai se diferenciar das demais porque apresentam características em comum. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem 5 regiões importantes. A gente tem o norte, ó. O norte ele é caracterizado principalmente pela vegetação, não é verdade? O nordeste, ó, que a gente pode pegar o nordeste, o centro-oeste, o sudoeste, o sul. Cada uma dessas divisões, dessas regiões, elas vão apresentar uma característica comum. No Nordeste a gente tem um clima semiárido, não é? Que é uma má distribuição de chuvas ao longo dos anos. Então, a característica que vai diferenciar, principalmente nessa divisão aqui, é o clima, beleza? Aqui a gente vai ter uma outra divisão que a gente pode levar em conta os biomas, que é exatamente a vegetação que eu estava falando, certo? Então, pessoal, a região é um espaço dividido onde vai apresentar características comuns. Aqui a gente tem os biomas, como eu disse, pode ser as vegetações da Amazônia, ó. A parte do norte aqui a gente pode ter a Amazônia. Aqui a gente tem a vegetação costeira, o bioma Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica, os campos sulinos, enfim. Essas divisões elas acontecem de acordo com características específicas de cada um desse território definido. Eu posso, por exemplo, ter a região do açúcar, a região do café, a região do sal. Essas regiões elas são divididas justamente por apresentarem características em comum. A região do café, obviamente, vai apresentar a característica de a maioria ter café. A região do açúcar, a maioria vai ter açúcar. A maioria do sal, a maioria vai ter sal. Então, elas são diferenciadas a partir dessa característica comum. E é isso. A nossa aula de hoje é somente isso. Eu quero que vocês aprendam esses conceitos, que vocês visualizem esses conceitos, que retomem, leiam, que vai fazer parte do nosso trabalho dessa quinta-feira que vem. Valeu, abraço, até a próxima.